Muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco para mais uma formação da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio. Eu sou Débora Ribeiro, sou da Coordenadoria de Formação Continuada e, em nome da Secretária Municipal de Educação, a professora Elicéia da Silveira, da nossa gestora educacional, professora Márcia Tardelli, eu dou aqui as boas-vindas, né, e boa noite a todos vocês. Hoje a gente está aqui para mais um encontro de formação, com o tema de projeto político-pedagógico, né? A gente vai receber aqui a nossa convidada, que é a professora Marta Dias. Já eu vou apresentá-la, mas antes eu quero dar umas orientações aqui gerais, porque muitas pessoas estão conosco pela primeira vez. Então, as nossas formações virtuais acontecem assim nesse formato, que a gente hoje está aqui apresentando para vocês, uma divulgação na escola, inicialmente, as inscrições. A gente encaminha para vocês o link de acesso depois, que foi o que a gente fez hoje, encaminhando por e-mail para todos vocês, ou pelo WhatsApp que vocês usam, né, nos grupos das escolas. E aí a gente recebe aqui o nosso convidado, a gente escuta, faz depois uma conversa, uma interatividade aqui pelo chat. Mais para o finalzinho da formação, a gente vai colocar um link da lista de presença, então a gente pede que vocês preencham ali com atenção, que é por ali que depois a gente vai emitir o certificado para todos vocês, tá certo? Mesmo que algum de vocês não tenha feito inscrição para hoje, não tem problema, vocês já estão aqui, o mais importante é estar aqui, né, assistindo, participando, e ao final, pela lista de presença, a gente consegue depois fazer a certificação de todos, tá certo? Bom, então, falei da participação, da lista de presença. Eu queria chamar aqui a professora Maria Carolina Quintanilha, que trabalha conosco na Coordenadoria de Supervisão Escolar, na gerência dos anos iniciais, e que vai trabalhar aqui conosco hoje, fazendo a mediação, acompanhando os comentários de vocês no chat ou as perguntas, caso tenham. Carolina, seja muito bem-vinda, boa noite e obrigada. Boa noite, Débora. Boa noite para todos que nos acompanham, né, que vão passar essa noite aí com a gente. Já deu uma olhada no chat. Tem muita gente nova, né, nos acompanhando, muita gente nova que entrou na rede agora. E sejam todos bem-vindos, né, os que já estavam, os que estão chegando. Nosso segundo encontro formativo do ano, né, Débora? Acho que é o segundo encontro formativo, né? A gente teve com a André e agora com a Marta Dias. E é uma profissional de excelência que vai abordar um tema muito presente no cotidiano escolar, né? Que é o projeto pedagógico, mas de uma forma bem leve. Vai ser muito bom ouvi-la. E eu vou estar acompanhando o chat, tá? Anotando perguntas, dúvidas, para depois, no finalzinho, a gente estar fazendo um bate-papo. Com você. É isso aí, Carol, obrigada. Verdade, um tema importante, necessário. A gente sabia que vocês já tinham trabalhado esse tema aí com a equipe da supervisão, Marta já tinha conversado com vocês e a gente entendeu que era importante estender essa conversa que ficou ali apenas na supervisão para todos os nossos professores e nossos servidores, porque hoje a gente não tem aqui só professores participando, a gente tem além dos professores regentes das equipes de assessoramento pedagógico, membros das equipes diretivas, nós temos pessoal da secretaria, agentes administrativos, inspetores de alunos, auxiliares de classe. Nós convidamos também os representantes dos conselhos escolares, porque a gente entende que essa participação na construção do projeto pedagógico da escola, ela envolve todos. Não é para ser um documento de gaveta, um documento para ficar guardado ou para preparar apenas para mostrar para a Secretaria de Educação. A gente entende que o projeto político-pedagógico, né, o projeto pedagógico da escola, ele deve retratar de fato o que aquela comunidade escolar representa, o que é importante, o que tem relevância. Por isso, cada escola tem não é um pronto da secretaria para todas as unidades. Então, cada pessoa que chega na escola, conhecer o que tem o documento, a história daquela escola, faz bastante diferença. Mas eu nem vou me alongar aqui, que a gente tem uma pessoa hoje que vai falar bastante para a gente e detalhadamente sobre a importância desse documento. Eu queria chamar então aqui para a tela a professora Marta Dias Mello, que é professora supervisora escolar aqui da nossa rede. Marta, seja muito Olá, bem-vinda. consegue me ouvir? Sim, está me ouvindo ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Vou terminar aqui a sua apresentação, então. Marta, Marta é pedagoga, Marta é psicóloga, Marta é mestre em educação e agora doutoranda também em Isso. educação.
Marta não para de estudar, está sempre buscando aí alguma coisa, sempre um algo a mais. E eu acho que isso faz bastante diferença no nosso dia a dia na escola, né? Essa inquietação, esse querer conhecer um pouco mais. E poder dividir com a gente é maravilhoso, né? Então, Marta, seja muito bem-vinda. A palavra está com você e eu vou estar por aqui pelos bastidores acompanhando com a equipe. Obrigada, Débora. A gente está rodeado de colegas de trabalho, né? Eu estou vendo aqui alguns nomes, eu sou péssima de nome, né? Mas eu estou vendo aqui, lendo alguns nomes, a gente se esbarra em vários lugares, não só na rede de Cabo Frio, como em outras redes. É um prazer enorme estar aqui. Na verdade, eu havia combinado com a Débora da gente conversar, acho que ano passado, com um grupo, e aí aproximou o fim do ano e a gente não conseguiu. É um prazer enorme, porque a gente que estuda, acredito que a grande maioria que está aqui, né, o que a gente não compartilha, ele estraga, né? Dá bolô. Confesso para vocês que eu fui, como que eu vou dizer? Obrigada, mas não, está sendo legal. Vai ser bom, porque eu consegui revisitar algumas anotações e vai ser bom para a gente poder estar aqui discutindo. Já quero iniciar a minha fala dizendo que é um tema que não se esgota, né? Acredito que vocês saibam disso. Gostaria que vocês, quando fossem se apresentando, já dissessem que função que vocês estão ocupando hoje na escola, porque eu estou vendo aqui professoras supervisoras, professoras que estão atuando como professoras na educação infantil, professores que atuam no assessoramento pedagógico de uma forma geral, inspetor, orientador, funcionários da escola, né? Tem uma coletividade aqui muito boa e que dá caldo para o PPP, né? E olha, eu não posso ficar lendo os comentários, senão eu me perco totalmente, gente. Eu vou me desviando do assunto. Então, isso aí, professora auxiliar de classe, professora de língua portuguesa, ensino fundamental, 7º ano, tem muita gente legal. Leia, subsecretária escolar, que coisa boa. Muita gente boa. Isso aí, todos são agentes da construção do PPP. Isso que é o bacana. É um assunto que os agentes envolvidos no ambiente escolar precisam participar. E não é balela, né? Dizer, a merendeira tem que estar participando, o porteiro tem que participar, o pai que faz parte do conselho tem que participar, e, na verdade, a gente não consegue fazer com que participe, porque a gente precisa repensar nossas formas de participação. Mas a escola, né, é composta por todos esses agentes, e a visão que eles têm da escola é muito diferente da nossa, que está lá na sala de aula ou está em outra função na escola. Eu gosto muito de um texto de Leonardo Boff, que acredito que muitos aqui conheçam, que fala sobre a visão da águia, né? E ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E eu acredito exatamente que isso acontece na escola, não só na nossa vida, mas na escola também. O meu ponto de vista sempre vai depender de onde eu estou olhando, né? Qual é o meu lugar na escola. Então, o meu ponto de vista e a vista do ponto são coisas totalmente diferentes. Então, a merendeira que está lá preparando a comida, ela sabe de coisas que eu não sei, né? Ela vê coisas que eu não vejo, ela escuta coisas que eu não escuto. O porteiro da escola, que eu acho assim uma função dificílima de exercer, ele conhece a comunidade, ele conhece os alunos, muitas vezes ele sabe de onde eles vêm, onde eles moram, os familiares, eles sabem de coisas que nós não sabemos e vêm muitas vezes nos alertar de situações e sinalizar sobre alunos. O inspetor de alunos também é outro que tem uma percepção do espaço escolar muito diferenciada. Então, todos esses agentes são importantíssimos para a construção desse documento, que, na verdade, gente, ele já está ali sendo construído o tempo todo, né? O nosso chamado PPP, ele já está ali no nosso ambiente escolar, em cada encontro e conversa na sala dos professores, na hora do cafezinho, na hora de ver a revista, né?
na hora de compartilhar alguma coisa que viu no Instagram, algum comentário. A gente já está montando e construindo o nosso PPP, porque a gente está o tempo todo discutindo sobre as nossas crenças, os nossos valores, as situações dos alunos, o que nos inquietam, por que eles aprendem, o que eles aprendem, como eles aprendem, por que eles não aprendem, né? Então, o ambiente da sala do professor é um espaço de construção desse PPP, assim como cada um dos espaços da escola. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu quero mostrar aqui para vocês. Antes da gente começar, pula da apresentação, Lilian, para mim, por favor. Vai lá no nosso quadro da estrutura do projeto pedagógico. Eu já quero acalmar os corações que gostam de fazer anotações. Eu elaborei um quadro com a estrutura do projeto pedagógico. Esse daí não dá para vocês visualizarem agora, mas todos aqueles que se inscreveram para participar da live hoje receberão esse quadro pelo e-mail, né, que a Débora aí se comprometeu a divulgar para vocês. É um quadro resumo. Cada pessoa tem uma forma de aprender, e eu sei que eu aprendi um assunto quando eu consigo fazer um quadro resumo. Esse quadro resumo que eu compartilho com vocês, ele foi elaborado. Iniciei a elaboração dele, para vocês terem uma ideia, em 2000 e eu acho que 5 ou 6, não me lembro. Eu comecei a construir algumas ideias e toda vez que eu retorno ao assunto, eu complemento algumas informações e eu complementei algumas informações para vocês, tem uma referência lá no final dele. Então, aqui é a visão geral dessa estrutura do projeto pedagógico, né? O esquema, o modelo, o significado, o aspecto a considerar e as questões fundamentais de cada parte da estrutura desse projeto. Aqui vocês não vão encontrar aqueles aspectos que a gente tem pedagógicos, administrativos, de gerência, currículo, avaliação, organização das disciplinas. Muito disso já está, muito desse assunto, dessas questões, ou muitas desses aspectos, já estão presentes no nosso regimento escolar e no funcionamento da escola, né? E a gente está vendo aqui dessa estrutura que a gente vai conversar, de um projeto que é pedagógico e que é político, porque envolve a participação de uma coletividade, tá bom? Então, vocês depois vão ter aí um material para dar continuidade. Quem complementar o quadro, acredito que vai conseguir fazer bem melhor do que eu fiz, vai poder depois compartilhar lá na escola e compartilhar nos grupos, tá bom? Isso só para vocês terem uma visão geral. A gente não vai ler esse quadro, eu fiz uma outra apresentação de cada um deles especificamente, tá bom? E aí vocês terão como material de estudo. Bom, eu vou iniciar pela minha apresentação, pode caminhar. Eu gosto muito desse assunto quando eu vou me apresentar, e hoje a gente vai brincar de pensar na nossa história, e cada um vai pensar na sua história enquanto eu estiver falando, tá bom? Você vai imaginar uma foto sua, da sua família, ou da sua casa na sua infância. Como era a sua família, qual a casa que você morava, as pessoas que moravam com você, ou a sua primeira escola, né? Alguma imagem que você tenha guardado desse período, tá bom? Lá da sua infância. E eu vou começar pela importância do nome de cada um. Bom, o nome é um elemento de individualização da pessoa na sociedade. Ele é um direito de personalidade, algo íntimo. O nome é uma etiqueta que carregamos por toda a nossa vida. Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é quem escolheu o seu nome. Que vocês pudessem ir respondendo aqui rapidamente pelo chat, quem que escolheu o seu nome. Por exemplo, Marília, né? Quem escolheu esse nome Marília? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi sua avó? Foi uma tia? Gabriela, Luciene, Ludmila, Rosemary. Quem que escolheu o seu nome?
Por quê? Nos dias da antiguidade, os nomes, além de serem identificadores, eles iam além disso. Eles tinham significados especiais. Os nomes antigos tinham relação com as circunstâncias do nascimento, do local, da aparência da criança. Às vezes, o nome relacionava-se com o futuro da criança. É o caso dos nomes proféticos ou nome bíblicos. Esse parágrafo aqui nos remete ao nome da escola. Não é exatamente isso que acontece? Como que o nome de uma escola é escolhido, é definido? Ele tem um significado especial, né? É um nome que está relacionado a alguma circunstância, ao local, à aparência de algum personagem da nossa sociedade. A Patrícia está dizendo aqui que quem escolheu o nome dela foi a avó dela. Minha mãe escolheu meu nome. Que bom! Bom, eu descobri que quem escolheu meu nome foi uma prima minha. Descobri isso depois de muito tempo. Muitas vezes, o nome representava a personalidade do indivíduo. Assim, o nome da pessoa era algo muito importante, digno de honra, pois representava o caráter do indivíduo, isto é, o próprio indivíduo. Então, quem já leu a Bíblia, ou conhece, ou já fez estudos a respeito do significado dos nomes, geralmente quando a gente está grávida, né? A gente procura significado dos nomes, eu pelo menos, e aí a gente fica ali buscando um significado que tenha relação com a nossa história, com a história da gravidez, com a história da nossa família. Pelo menos foi assim com a história dos meus filhos, né? Cada um deles tem um nome bíblico e tem muita relação com a história da geração, da minha gestação. Então, o meu filho mais velho se chama Eliasaf, que significa amado de Deus. Aos 15 dias ele foi internado, né, e praticamente foi ressuscitado, porque ele teve uma bronquiolite e foi muito difícil de recuperar, né? Até os 6 anos, ele foi muito doente. O meu filho do meio, que tem hoje 24 anos, é o Jacob, ou algumas pessoas chamam de Jacob, ou Jacob, né? É uma outra pronúncia para o nome Jacó, né? E que significa suplantador, ou aquele que supera, alguns dizem enganador. Bom, o meu terceiro filho, que é a Mical, né? Também tem um significado, é o nome de uma princesa, aquela pela qual o rei Davi foi apaixonado, e o meu outro filho que eu criei do coração, o João Gabriel. Então, foi a minha irmã que escolheu, né? Então, cada nome tem um significado e acredito de vocês também. Bom, e assim o da escola. Então, eu vou fazer uma relação da minha história e eu gostaria que vocês fizessem também uma relação com a história de vocês, como se eu estivesse contando uma parábola. Vamos lá? Pode caminhar. Bom, aqui eu tenho para vocês uma foto inédita. E aí eu gostaria que vocês pensassem a respeito do que é que vocês estão vendo nessa foto, que tem um homem aí de óculos, bem magrinho, tem 3 crianças na frente dele, né? Estudou com Cláudia, minha irmã mais velha. Tem 3 crianças ao lado dele, na frente dele. Tem o que mais aí? Um marzão de Cabo Frio lindo, lá da Praia do Forte. Tem uma pessoa tirando a foto que eu não faço ideia de quem foi. Iris! Conhece essa foto? E eu gosto de começar por essa história. E aí, ao lado, tem a foto de um animal que também se chama Marta, que é um mamífero que tem uma pele rara. E tem esse homem aí. Só que se a gente for relacionar a história dessas pessoas com a história do projeto pedagógico, vamos lá. Para onde que essas pessoas estão olhando? Vocês fazem ideia? Elas estão olhando para onde? Pode ser para a pessoa que está tirando foto, para a câmera, para alguém que está passando,
ou para aquele morro lindo que tinha na Praia do Forte, que não existe mais, cheio de casas em cima. Tinha um comércio, tinha umas casas montadas de madeira por cima da areia. Talvez seja para lá, né? Eu não sei. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas têm um nome, elas têm uma história, elas têm uma família, elas têm uma relação com esse homem que está aí, que pode ser o pai, o tio, o avô, o primo, um amigo, não é? Estão numa praia, que pode ser a Praia do Forte, pode ser qualquer outra praia que a gente queira denominar. Talvez essa família tenha uma condição financeira boa ou não, não tem como a gente saber, mas todas essas são as perguntas que a gente faz quando a gente vai para uma nova escola. Quando eu vou trabalhar numa escola, assim como um grupo bom aqui, que veio para o processo seletivo, alguns que já fazem parte da comunidade de Cabo Frio, outros não, alguns que fizeram processo seletivo e não conhecem as escolas de Búzios, porque tem uma variedade enorme de clientela e de contextos. O nosso primeiro papel como educadores, agentes dessa comunidade, é perceber o contexto social em que a escola está inserida. Qual é esse contexto? Quem são essas pessoas? Como elas vivem? Como elas se sustentam? Qual é o tipo de trabalho que elas têm? Como as famílias estão organizadas, qual é o tipo de moradia, qual é o tipo de acesso à rede que essas pessoas têm. Então, são perguntas importantíssimas para que eu possa pensar no tipo de ensino, no tipo de metodologia e como eu vou organizar essa escola. Não basta eu ser professor e ter uma excelente didática, ter uma excelente formação, se eu não tenho como prioridade perceber o contexto social onde a escola está inserida, a escola que eu vou passar a atuar está inserida. O seu plano, o seu planejamento não vai funcionar se você não conhecer esses sujeitos. Então, eu tenho um plano prévio, porque eu tenho os conteúdos elencados para cada ano de escolaridade, mas eu preciso saber para qual contexto. Porque, a depender do contexto, o meu trabalho, a minha metodologia, a minha avaliação, a minha forma de lidar com esses sujeitos, ela vai se adequando, vai se ajustando, né? Tem gente que está dizendo que eu estou olhando para a mãe que é fotógrafa, Penha Margarete. Então, Penha, não estou olhando para a mãe, né? Porque nessa época aí, algumas pessoas já conhecem essa história. Meu pai quando eu tinha 2 anos de idade, ele colocou as 3 filhas no carro. Eu sou essa que está aqui no canto, a primeira do canto direito, de um biquíni, uma calcinha de bolinha, amarelinho, que eu adorava. E eu não conhecia a minha mãe, porque ele fugiu com a gente, eu com 2, a minha irmã com acho que 4, e a minha irmã caçula, que é a primeira do canto esquerdo, que ainda mamava no peito, ele fugiu com a gente. Aí ele tinha vindo para Cabo Frio, a gente já tinha rodado muitos lugares, orfanatos e casa de pensão, e aí, quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, ele veio parar em Cabo Frio, onde a gente está até hoje. Tá bom? Então, não foi a minha mãe que tirou a foto. Mas o objetivo da foto é para a gente pensar exatamente substituindo essa foto pela escola, que você possa pensar tudo que está nesse contexto. Essas pessoas, como que elas se comportam, como que elas se vestem, do que elas falam, sobre o que elas conversam, sobre como é o movimento na sua escola e em torno da sua escola. Desde que eu passei no concurso de Cabo Frio, vão fazer 25 anos, todas as minhas escolas, ou as escolas que eu atuei como supervisora, quase que 90% delas são de escolas de interior, né? Ou de comunidades afastadas do centro. Eu me identifico, gosto de trabalhar com esse público.
E isso, conhecimento é a base do contexto social e para o planejamento. A Paula Cristina está falando, exatamente. E o que acontece? A minha última escola agora, ano passado, quero mandar um beijão, pessoal do Leaquim, mora aqui no coração. Eu achava engraçado, respeitava, claro, mas alguns professores que não conhecem e nunca trabalharam no Jardim Esperança, eu já trabalhei na grande maioria das escolas ali do Jardim Esperança, e algumas pessoas me perguntavam, você não tem medo de trabalhar lá de noite? Como é que é para você, né, a escola do Jardim Esperança? Eu falava, não, eu adoro o Jardim Esperança. Primeiro que é um mundo ali, né? Uma cidade, o Jardim Esperança, você encontra de tudo, até banco agora tem, de um tempo para cá. Mas é isso que causa, né? A estranheza quando a gente vai trabalhar numa comunidade que a gente não conhece. Bom, vamos caminhar. Bom, qual é a realidade que essas pessoas desejam? Aí tem uma família, né? Já é o meu pai comigo, aí a gente já tinha uma pessoa que cuidava da gente, e ao lado tem uma foto cheia de crianças de uma outra família que não era minha família, era a família das pessoas que tomavam conta da gente. Então, uma família que a gente adotou como nossa família, que é o que acaba acontecendo. Quando a gente deseja uma realidade, qual é a visão de futuro que se tem, quais os sonhos que essas pessoas têm e o que elas esperam alcançar. Então, eu começo a me perguntar, qual é a finalidade da escola? O que a escola pretende buscar na cidade, naquele bairro, naquele contexto? Qual é a diferença que a escola vai fazer na vida daquela comunidade e não na vida daqueles alunos? Porque ainda hoje a escola fica de portas fechadas, ainda que ela abra para eventos, a escola, muito pouco ou quase nada, interfere na vida da comunidade, mas a comunidade acaba muitas vezes interferindo na vida da escola. E a escola vive se protegendo, né, dessa comunidade, é o que a gente percebe em alguns momentos. E ainda tem aquelas escolas que estão fora de centros comunitários, que estão afastadas das casas, das moradias, e aí você não sabe quem é a comunidade, porque a comunidade escolar vem de todo quanto é canto, né? Enfim. E uma outra questão para o PPP, nós poderíamos dizer aí que seria como se deseja trabalhar para alcançar os sonhos. Então, eu tenho uma identidade, e essa identidade ela é formada a partir da percepção do contexto em que eu estou inserida, porque o meu contexto faz diferença nas minhas crenças, nos meus valores, né? Eu tenho uma realidade que eu desejo, pode caminhar com as fotos, e eu tenho um trabalho que eu preciso fazer para alcançar os meus sonhos. Então, lá aquela criança que vocês viram tinha uma realidade ideal desejada, que era se casar, construir uma família. Aí a minha foto com 21 aninhos, né, casando. Esse era meu maridinho, 30 anos de casados, fizemos ano passado, eu nem lembrei da data. Lembrei 10 horas da noite, ele também, nossos filhos saíram com a gente para fazer uma comemoração. Enfim, e depois, como deseja trabalhar para alcançar os seus sonhos. O sonho de uma criança que não tinha uma família, não tinha reflexo de família, não tinha identidade, porque não sabia como uma família funcionava, mas se refletia, se sonhava a partir da família dos outros, não é? Pode caminhar com as fotos. A gente só está esquentando, tá? Pode caminhar. Essa daí, né? Então, meu pai aí no centro, já bem velhinho, morreu com 79 anos. Essa aí é a minha família, esse é o casamento da minha sobrinha. Depois, eu e as minhas irmãs, e o meu pai se casou novamente, teve 3 meninos, então ficou uma família enorme. Né? Agora, quando a gente se junta, são mais de 30 pessoas. Né? Daquela família que vocês viram, que chegou em Cabo Frio há 50 anos atrás, pode caminhar. E aí, essa família, meus filhos já grandes. Né? Então, pode ir para a apresentação, por favor? Renata e Cláudia, isso mesmo, Neiva, beijão no coração, Neiva. Então, a gente pensa, por que eu fiz essa relação com a história? Porque a gente precisa desconstruir essa percepção ruim
que a gente construiu ao longo do tempo sobre a construção do PPP. Não é um bicho de 7 cabeças. Nada mais é do que você perceber o contexto social em que a escola está inserida, perceber para onde essas pessoas estão olhando, perceber quem são essas pessoas, perceber que lugar é esse onde essas pessoas estão inseridas, perceber quais são os valores dessas famílias, perceber que famílias são essas e quais as condições de vida que essas famílias têm, no que elas acreditam, quais são as suas crenças, quais são os seus valores, porque se a gente não conhece esse contexto, todo projeto pensado pela escola está fadado ao fracasso, porque não encaixa, a escola pensa uma coisa, deseja uma coisa, e a comunidade pensa e deseja outra, então não há um encaixe perfeito. Eu preciso saber qual é a realidade que eu desejo, se eu tenho essa daqui, a realidade existente. Eu tenho uma realidade existente, mas eu preciso pensar numa realidade que eu desejo. Essa é que eu já tenho, que já está posta nesse contexto. Mas eu preciso sonhar com uma. Mas não sou eu que vou sonhar para ele, não é o professor que vai sonhar essa realidade para esse aluno. É a própria comunidade, são os agentes que atuam nessa escola que vão ajudar essa comunidade a sonhar e desejar. Eles não fazem a menor ideia do que para serve escola, porque esses são os valores deles, eles só querem aprender a escrever o nome, ter um trabalho melhor, enfim, mas a escola está aí para mudar isso, né? Para ajudar a pensar e a desejar outras coisas, e a como trabalhar para alcançar essas outras coisas. Mas eles têm que sonhar, né? O sonho é do outro, e a gente precisa sonhar junto enquanto escola. Uma definição bem básica, né? Bem básica, no material que a gente vai disponibilizar. Também já tem uma bibliografia, porque a gente tem diferentes concepções, todos eles falam um pouco da mesma coisa, mas da mesma estrutura de projeto, mas com definições e algumas estruturas um pouco diferentes. Bom, o que é um projeto político-pedagógico? Uma atividade de pensar a ação, projetar no tempo nossa intenção e possibilidade de realização. Que caminho iremos traçar para a nossa escola? Ao definir intenções, identificar e analisar as dificuldades que vão se apresentando, os segmentos estabelecem relações, apontam metas e objetivos comuns, vislumbrando pistas para melhorar a própria atuação. Então, significa dizer que não é um documento que sirva apenas, como a Débora falou no início, para ficar guardado na gaveta e dizer que a gente tem. A gente precisa definir quais as intenções que nós temos com o trabalho que estamos realizando ou que pretendemos realizar. Nós precisamos identificar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas possibilidades, as nossas fortalezas, né? E a gente precisa analisar essas dificuldades, analisar as nossas fragilidades e analisar as nossas possibilidades também. Porque essas intenções, dificuldades, elas vão se apresentando no processo. A escola não está estanque, ela não está parada. Então, hoje eu sento e construo alguma coisa que vai servir para 5 anos da minha escola. Não é isso que acontece. O nosso PPP, ele tem uma estrutura inicial, que é a identidade dessa escola. Por exemplo, vou usar aqui o Leaquim, que foi a minha última escola, né? Última escola porque... eu estou de licença-prêmio, acredita que falta bem pouquinho para eu me aposentar. Então, uma escola que eu escolhi para encerrar minha carreira como professora, caso eu consiga encerrar, caso eu consiga. Voltei lá, né, a fazer um trabalho que eu gosto muito, alunos de alfabetização, e muita história para contar. Gente, deixa eu voltar. E o que acontece? A escola, Leaquim, quando foi inaugurada, e um PPP feito, digamos, aí há 10 anos atrás, ele não pode e não será o mesmo PPP de hoje, porque a comunidade do Jardim Esperança mudou.
Eu conheço essa comunidade. E eu trabalho no Jardim Esperança há muito tempo, desde que tinha uma escolinha particular, e eu tinha 18 anos de idade, foi minha primeira turma de alfabetização, né? Então, aquela comunidade que existia há 18 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, principalmente 2 anos depois da pandemia, não é a mesma comunidade de hoje, assim como para qualquer outra escola. Então, por isso que o PPP precisa ser revisitado, porque o contexto vai modificando. Você vai percebendo o que vai sendo construído à volta da escola, que tipos de comércios, as casas vão mudando, a estrutura da vida das pessoas vai mudando também. Então, claro que a estrutura e o que está registrado no PPP vai modificando também. As dificuldades vão sendo vencidas, vão surgindo outras, as possibilidades vão sendo alteradas e modificadas, vão aparecendo outras. É por isso que ele vai sendo modificado constantemente. E não porque ele perde a sua validade, mas porque o contexto muda. Tá bom? Pode caminhar, por favor. Obrigada, Sheila. Exatamente. Bom, segundo Ilma Passos, eu gosto muito dessa autora, né? Tem até um livro que eu coloquei lá para colocar na bibliografia. Esse aqui, ó, eu coloquei ele lá. Esse livro, gente, só para eu dizer aqui para vocês, ó, ele é de 1995. Projeto Político-Pedagógico da Escola, uma construção possível. Eu gosto muito desse livro. Não sei quantas vezes eu já li, porque eu fico, marco, remarco, volto. Eu gosto muito da forma como ela escreve. Pode voltar no slide para a gente poder avançar. Bom, projeto político-pedagógico. É uma ação intencional com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Então, ele não é da responsabilidade do gestor, ele não é da responsabilidade da equipe de assessoramento pedagógico, ele não é da responsabilidade do secretário escolar e agentes que trabalham na secretaria e dos outros agentes, ele é da responsabilidade de todos, da coletividade. Todo documento que é feito por um pequeno grupo, ele perde o seu valor na coletividade. Dá trabalho? Muito trabalho. Sabe por quê? Porque a gente não quer gastar tempo discutindo, a gente quer fazer uma reunião de 2 horas e quer sair com a solução, a gente acha que uma reunião é suficiente para a gente alinhar. Eu me lembro que teve uma escola que eu trabalhei que a gente levou 1 ano para aprender a trabalhar junto, porque toda reunião que fazia dava briga, confusão, desentendimento, dor de cabeça. Até as pessoas começarem a entender ou aprender a falar, a ouvir, a respeitar o outro, a votar para decidir. Levou 1 ano. Vocês imaginem. É um desafio, mas isso é escola. Não tem outra forma. Agora, se eu for na internet, é claro que eu vou achar PPP pronto. Né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo é esse compromisso também político, porque é estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais. Então, qual é o interesse real da comunidade onde a escola está inserida? E, gente, não tem um linguajar, um vocabulário difícil, não precisa de muita coisa para colocar nesse documento. Ele tem uma estrutura básica, específica, sim, mas o que importa não é isso. O que importa, inicialmente, é a discussão coletiva. É a gente conseguir sentar para discutir por que os alunos agem como agem, por que eles não conseguem aprender, ou por que eles não conseguem entregar o dever de casa, ou o que nós deveríamos fazer em relação ao dever de casa, que formas diferenciadas poderíamos aplicar a avaliação. É disso que a gente está falando. Mas aí a gente, quando se reúne, a gente começa a discutir coisas que talvez não sejam tão importantes para um PPP. Por exemplo, se ele deve ou não usar o boné, colocando aqui entre aspas, porque eu sei que é polêmico, mas a gente está ali para discutir
sobre como ele aprende ou não aprende. Se o boné vai fazer diferença, então a gente precisa discutir com eles sobre isso, com os pais sobre isso. Nenhuma norma estabelecida de cima para baixo dá certo, a gente sabe, né? Não vou responder perguntas a esse respeito, tá? Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola. É por isso que não importa discutir tanto sobre o boné, mas qual a intenção da escola. Se eu resumo a discussão da escola em quantos minutos ele atrasa na entrada, que é super importante, né? Eu tenho que discutir antes disso a intencionalidade da escola. E eu queria dar um exemplo, aproveitar para dar um exemplo, porque senão depois eu esqueço, em relação a essa intencionalidade. Eu me lembro quando eu estava na direção de uma escola grande de ensino médio, a gente chegou a uma conclusão, né? Eu estava lá com a equipe de assessoramento, um grupo maravilhoso, os professores que conhecem a escola, conhecem a comunidade, conhecem o contexto, e aí a gente definiu, ajustou o horário de entrada e aquele maldito problema que toda escola tem, que é a decisão do tempo que a criança, que o aluno entra de atraso, se ele entra no segundo tempo, se ele espera o terceiro. Quanto tempo a gente gasta discutindo isso, né? Enfim. E eu me lembro que eu gostava de ir à sala para dar determinadas respostas para os alunos. E aí, isso, Van, minha linda, minha chefe, minha amiga, deve ser um documento acessível, real e útil. E quando eu fui à sala de aula para entregar o bilhete para os alunos, para falar sobre a nossa organização, e por que a gente tinha decidido fazer o que a gente ia fazer a respeito do horário de entrada do primeiro turno, uma aluna levanta e fala assim para mim: Marta, não é justo. Você disse aí que se reuniu com os professores, que você está 1 mês se reunindo. Você disse que conversou com a equipe, né, com a equipe aí, que na época a gente não chamava de equipe de assessoramento, que você ouviu o inspetor de alunos, mas nós não fomos ouvidos, os alunos. Gente, eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha daquilo. E eu falei, poxa, Marta, dá um tempo para a gente se organizar e pensar a esse respeito. Gente, vocês já sabem, né, o que acaba acontecendo. E aí eu recolhi os bilhetes, passei nas outras turmas, recolhi os bilhetes e marcamos uma assembleia com os alunos para a gente conversar. Só que para essa assembleia, como é que a gente se preparou? As colegas da secretaria fizeram um levantamento junto com o inspetor de aluno e porteiro, de aluno por aluno que morava num outro bairro distante que não tinha transporte. E fizemos um levantamento dos alunos, quem se atrasava mais, quantos atrasos, essas loucuras, sabe? Essas loucuras de tabela, de preencher aluno com 3 atrasos, alunos com 6 atrasos, aquelas coisas todas. E o que a gente identificou? Que os alunos que chegavam atrasados eram os alunos que moravam a 15, 20 minutos da escola, que os que moravam no bairro longe não chegavam atrasados, quiçá quando o ônibus não parava. Né? E a gente foi para a assembleia com os alunos, discutiu com eles e criamos uma estratégia para os alunos que moravam nesse bairro distante e que tinham um problema com ônibus, que era uma comunidade menor. Né? Então, os alunos foram envolvidos. E foi um aprendizado que eu tive a esse respeito. Né? 1, 2, essa intencionalidade da escola. Eu acredito que nós aprendemos muito com essa ação, os alunos aprenderam muito com essa ação, muito mais do que se a gente dissesse, você só vai poder entrar no terceiro horário ou você com 15 minutos de atraso não entra, fica aguardando. Claro, criamos uma série de estratégias pensadas com eles também, com ideias que eles deram, mas foi um aprendizado em tanto. Pode caminhar. Acho que já acabou aí. Não, isso aí eu vou ver depois. Pode ir lá para o marco referencial, por favor. Ô, Carol, você quer fazer algum comentário? De alguma coisa que você leu aí, que você viu? O pessoal está participando bastante. A Elaine está dizendo, muito bom esse livro. Isso mesmo, Elaine, eu gosto desse aqui também, ó. Deixa eu mostrar para vocês logo, antes de Carol falar. Ó, vocês estão vendo que está tudo velhinho, né? Nem adianta pedir emprestado, porque não empresto. Ó,
Falando isso, que eu tenho umas amigas aí que eu sei que vai pedir prestar, não vai prestar. Ó, temas para um projeto político-pedagógico, também um livrinho, ó. Tem um outro que eu adoro, que é esse aqui, ó. A prática do planejamento participativo. Também um livrinho bem mais velho, mas são livros que são insubstituíveis. Muitos livros novos e discussões, mas na base é toda a mesma. O que importa que eu acredito é o que eu coloquei aqui para vocês, que é o que define o marco referencial da escola, né? Que é o seu contexto, a sua identidade, a realidade desejada e como você vai trabalhar para alcançar essa identidade desejada. São as 3 questões básicas do PPP, poderíamos dizer assim. Pode falar, Carol. Marta, eu estou vendo aqui, acompanhando os colegas, e que a gente está numa mesma linha de pensamento, né? Todos concordando, sim, com a questão do que é importante para a escola, qual a intenção, né? O que a escola acredita. E o pessoal também concordando com o material que você está apresentando, né? E que o PPP precisa ser um documento real, né? Acessível a todos. Né? Tem uma fala aqui de um colega, é intencional e precisa ser acessível a todos. Então, a gente está aí construindo uma mesma linha de raciocínio. Ó, a Carmen Cortes, eu acho que é Cortes, assim que se lê, está dizendo que minha monografia foi sobre PPP e usei o primeiro livro que você mostrou. Isso aí! Eu tenho lido alguns outros textos mais atuais, gente, mas confesso para vocês que fica devendo um pouquinho, né? Fica devendo. Oi, Maria Luísa Quintanilha, acertei. Ó, tem aqui uma coisa também legal do PPP, eu até fiquei de compartilhar as diferentes experiências, né? Vamos caminhar por marco referencial, para eu poder fazer relação com a foto para vocês? Então, essas questões que eu apresentei na foto são questões relacionadas ao marco referencial, vocês já devem ter ouvido falar. Tem autores que trabalham com essa definição, que eu gosto bastante, né? E tem outras teorias ou outras fundamentações de aspectos, enfim. Tem um outro nome que usam também, que eu não costumo usar muito, que eu tinha até anotado aqui, que vocês vão achar. Eixo administrativo, eixo pedagógico, né? Então, depende muito do autor que se queira utilizar, tá bom? Iremos receber o material da apresentação e bibliografia? Sim, porque no final do slide, acho que da ementa que eu mandei para a Débora, a gente pode colocar depois no final do último slide e colocar a ementa, tá? Tem bastante sugestão de leitura. Bom, então esse marco referencial é a expressão e o sentido do trabalho da identidade da escola. Eu vou passar para vocês porque o objetivo de apresentar e fazer uma relação, uma alegoria, né, com a foto e com a história da minha história de vida, é justamente para vocês fazerem uma relação com a escola. Então, essa marca de identidade digital aí, cada escola tem a sua. Por exemplo, ali no Jardim Esperança, a gente tem o Dária, tem o Leaquim, tem o Pleizan, tem o Elza, mas e várias outras, né? Não vou lembrar de todas agora. Mas cada uma dessas escolas, o público é diferente, o contexto dessas vidas tem algumas coisas que se assemelham e outras coisas que não se assemelham. Por que eu digo isso? Porque eu já trabalhei em Marília Pleizan, já trabalhei no Elza Bernardo, já trabalhei, né, no Leaquim, enfim, então são realidades e contextos. Já trabalhei no Tio Cutias, no Tia Judite, que depois mudou de nome. Então, são contextos distintos, né? Mesmo que pareça estar, né? Estão todas ali cercadas no mesmo bairro, tem algumas coisas que diferenciam essa clientela, tá bom? Então, a Rafaela está falando que são poucos que se interessam em conhecer o perfil da escola.
Eu não acredito até que que não seja interesse, não. Isso aí é um papel da equipe de assessoramento pedagógico, entendeu? Miriam Torres quer se apresentar também aí, Débora. A Miriam Torres também quer apresentar o trabalho dela, bacana. Isso aí. O que eu penso? Eu penso que a equipe de assessoramento, junto com a gestão da escola, ela precisa promover esse encontro, né, do professor com essa comunidade, né, porque conheço bem a realidade dessa clientela, né? Conheço bastante. Conheço, gosto, me identifico, até mesmo acho que por minha história de vida, né? Então, eu me sinto em casa. Acho que é um pouco disso também, né? E o que acontece? Quando um professor chega a uma escola, né, pela primeira vez, que ele vai atuar ali, quem está deve auxiliar esse profissional a identificar que contexto é esse. Né? Quando eu cheguei, né, lá para o Leaquim, quando eu cheguei lá no Alfredo, que eu cheguei acho que em 2017, cada uma das escolas que eu passei já tinha alguém lá. Né, lá no Tia Judite, eu me lembro que quando eu cheguei, a Andréia era diretora, a gente sentou, conversou sobre aquela comunidade, eu dei uma volta na comunidade, fui identificar, né, que realidade era aquela, ouvi as professoras que já estavam ali há algum tempo, né, e perguntar como que é, e conhecer as pessoas, e ouvir os alunos. Então, a gente precisa fazer isso, o profissional precisa fazer isso, mas as pessoas que já estão ali, que são dali, elas precisam partilhar este conhecimento do perfil dessa comunidade, né? É isso. Pode caminhar. Tio Cotias. Sou do Tio Cotias, muito tempo. Bom, então, o marco referencial, vocês vão ver quando vocês receberem. Eu preparei um material que pode ser apresentado para estudo na escola com os professores, né, com os pais e alunos, não precisa ser tão detalhado. Eu acredito que traçar os aspectos principais, né, todas essas escolas que eu consegui fazer um trabalho que envolveu a comunidade, a gente precisa explicar o que é o PPP, a importância do PPP, da participação no PPP, isso tudo tem que ser feito, né? Então, esse marco referencial é uma tomada de posição, né, de posição que se planeja em relação à sua identidade, visão do mundo, utopia e valores, que foi aquilo que eu falei lá na frente. Esse marco referencial, ele se subdivide, né, ele tem 3 partes, e que a gente analisou em todas aquelas fotos, né? Onde a escola está inserida, que contexto é esse, que problemas sociais, políticos e culturais a escola enfrenta, qual é o papel da escola no contexto social em que ela está inserida, como esperamos que os alunos atuem na sociedade. É disso que se trata o marco referencial, né? Que é a referência à identidade dessa escola. Pode caminhar. Sim, Tiago, cada escola tem as suas peculiaridades. Por isso o PPP é flexível, exatamente. Esse marco referencial, vocês vão perceber que ele, por ser uma tomada de decisões, ele tem um marco situacional, que define a realidade atual, por isso situacional, de situação, né? Qual é a realidade atual da escola? Então, ao olhar para a escola, o que a gente vê hoje? Que comunidade é essa? Que alunos são esses? Quem são esses pais? Qual é a realidade social desses pais? Lembra lá da foto? Para vocês fazerem referência lá da foto? No marco filosófico ou doutrinal, é aquele que vai discutir sobre a finalidade de que escola que nós queremos, para que tipo de aluno nós queremos. Para discutir isso aqui, é aquele momento que a gente vai buscar os filósofos, a gente vai buscar os teóricos, né? As teorias que vão sustentar a escola que a gente acredita, não é?
E o marco operativo está relacionado à operação, à ação, operacionalização das ações. São os combinados, o que a gente vai combinar, quais são as normas, quais são nossos valores, quais são as regras, o que vai acontecer, o que todo mundo tem que fazer igual, porque não vale um professor... Tem um combinado, um professor cumpre, o outro não cumpre, não dá certo. Tem aqueles que são aqueles combinados que são mais flexíveis e aqueles que todos têm que fazer. Por exemplo, organizar a fila na hora de subir a escada, né? Ordem, sequência das turmas na hora de ir para as salas, enfim, todos têm que cumprir. Cumprir o horário, não dispensar antes do término, antes de bater o sinal. Todos têm que cumprir, não é? Bom, pode caminhar. E aí, vocês vão perceber que dentro do marco referencial, tendo esses três, tem aí o marco situacional, como compreendemos, vemos e percebemos a realidade atual. Para eu perceber isso, eu tenho que conhecer o contexto onde a escola está inserida, não tem outro jeito. Lembra da foto? Eu preciso saber que praia é aquela, se é uma praia possível de criança entrar, qual o melhor horário de ir àquela praia, né? Que tipo de público que frequenta aquela praia, que tipo de alimentação vende naquela praia, né? Não é assim que os pais fazem quando vão à praia, não é? Qual o melhor horário, o que vende, o que leva para comer, é a mesma coisa. Deixa eu ver o que a Shelly está falando. Eu amo trabalhar na minha escola, do Coração Evaldo Salles, porque sou moradora do bairro e conheço os alunos e suas famílias, na grande maioria, o que facilita na hora de olhar para o meu aluno. Com certeza. Mas nem todos têm esse privilégio de morar próximo, né? Eu também tenho privilégio porque eu moro por aqui. Mas, se não mora, tem que conhecer, né? Tem que conhecer, tem que fazer uma caminhada pelo bairro, tem que visitar o comércio do bairro, não dá para entrar, sabe? Quem vai de carro, entra, estaciona, entra na escola, sai, entra no carro, vai embora. Nunca você vai conhecer essa comunidade. Você tem que comprar pão na padaria do bairro, conhecer o dono, o moço da padaria, o moço da banca, o moço da lojinha de sacolé, o moço da lojinha do açaí. Você tem que conhecer, gente, não tem jeito. Você tem que ser conhecida no bairro. As pessoas têm que saber que você trabalha na escola, né? Eu adoro que saiba que eu trabalho na escola, porque aí eu tenho preocupação de sair da escola e entrar na escola, entendeu? Eu me lembro uma vez que eu trabalhei no Catarina. Eu preciso contar isso para vocês. Eu trabalhei no Catarina, acho que vocês sabem onde fica o Catarina. E aí, a escola Catarina, aquela escola de tempo integral, de educação integral, tinha um dia que eu estava atrasadíssima. E aí eu cheguei com a minha malinha, que eu sempre ando com a minha malinha, aquele monte de coisa. Aí 2 meninos estavam atrás de mim e falaram: e aí, tia? Não precisa ficar com medo de nós, não. Aí eu parei, virei para trás e falei: então, eu não estou com medo de vocês. Acho que vocês já me conhecem, né? Eu trabalho ali na escola. Eu marquei com o professor 1 hora. Que horas são aí no seu relógio? Aí ele, 1h20. Falei, então, meu querido, estou 20 minutos atrasado. Olha só, arranjei um problemão. E aí, voltei a correr, entrei dentro do Catarina. Mas, enfim, né? São coisas que a gente passa quando a gente trabalha em determinadas localidades. É claro que ele me conhecia, porque eu ia ali 3 vezes na semana, ele já me conhecia, né? Mas é isso. Bom, marco operativo, tem muita gente comentando, o PPP deve ser desenvolvido por toda a comunidade escolar através de conversas, questionamentos, escutas, reflexões e outras. E eu acho que a gente já falou, eu quero pegar um slide final, porque aí depois Carol, o último slide eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, para a gente poder comentar. Cleide, obrigada. Marta da Costa. Obrigada, Marta. Rossana, precisamos ser conhecidos na comunidade, até para não sermos assaltados. Exatamente, eu penso nisso também. Né? A gente precisa ser conhecido, as pessoas precisam saber quem nós somos, que nós trabalhamos na escola,
o que fazemos na escola, né? Conhecer os alunos, cumprimentá-los, cumprimentar os pais na rua. Tem que ser, as pessoas têm que saber quem somos nós. Carol, você está aí? Oi, tô sim. Carol trabalhou no Zé Pereira. Isso. Lá em Búzios. E eu me lembro quando eu cheguei lá, eu só havia trabalhado no Darcy, era a única escola de Búzios que eu conhecia, e aí deram uma oportunidade para os supervisores, porque antes não tinha supervisor no ensino dos anos iniciais, e eu escolhi para a Eulina e para o Zé Pereira. E foi muito desafiador, porque era uma outra clientela. Búzios, então, assim, Cabo Frio também, todos os municípios, né? Porque Cabo Frio é muito grande, tem muitas escolas, realidades muito distintas. E Búzios é interessante porque parece ser menor, mas a distância entre as escolas também é uma distância significativa, mas as escolas do centro, do bairro da Rasa, elas têm perfis totalmente diferentes, como assim a gente percebe aqui em Cabo Frio também. E foi muito desafiador conhecer aquela comunidade, né? E quem me ajudou bastante eram as professoras e Carol, que na época acho que era coordenadora, alguma coisa assim na escola. Isso. Me diz aí quem são esses alunos, quem é essa comunidade, né? Os pais, do que eles vivem, onde que eles trabalham, o que eles gostam, e conhecer, porque senão você não consegue planejar. É isso. E foi isso que a gente fez, né, Marta? A gente conversou, eu também não sou, né, moradora de Búzios, também precisei conhecer aquela realidade, né, daquela comunidade onde, né, eu ia passar a fazer parte. E aí a gente fez, né, várias pesquisas com as famílias. Lembra das fichas? Lembro. Lembra das fichas? Lembro das fichas. Porque a gente tinha formulários, né, Google Docs. Né? E não tinha isso naquela época, e tinha que contar de pauzinho, né? Isso quantos aí. Isso, quantos aquilo. Isso. O questionário, que é muito importante, esse questionário de conhecimento da comunidade, né? Do que eles fazem nas horas vagas, disciplinas que mais gostam, onde que os pais trabalham, né? Quantas pessoas moram na casa, quantos cômodos. Explicar para os pais que questionário é esse, né? Antes de mandar para casa, explicar o que significa isso, para você poder fazer o levantamento da realidade, né? E aí a gente traçava um perfil, né? A gente conseguia traçar um perfil daquela comunidade e traçar também as estratégias a partir disso, né? O que a gente queria para aquela comunidade, né? O que aquela comunidade também esperava da escola. Então, a gente fez um trabalho muito legal naquela época, né? E aí, Marta... A gente vem de encontro com algumas perguntas aqui dos colegas, que eu acho que a gente já pode começar a conversar, né? A sua apresentação já foi encerrada, não, né? Não, só falta um slide para eu encerrar, mas eu faço depois. Prefiro fazer depois. Não, é que a colega Giovana, né, ela perguntando. Não, a da Giovana eu vou deixar para depois, então. O Tiago, qual a duração do PPP? Né? Teve uma outra colega que perguntou também, qual o período para revisão, né? Quando que a gente fizemos aquele documento, toda escola tem conhecimento, toda comunidade, né, escolar tem conhecimento, e aí? Coloca na gaveta e espera passar 2 anos para fazer tudo de novo? Então, primeiro que eu acho, eu nunca consegui fazer em menos de 2 e 3 anos. Você só consegue, assim, fazer todas essas etapas, marco referencial, né, que aí tem 3 partes, programação e avaliação, você demora entre 2 e 3 anos, não menos do que isso. Claro que se você já tiver que tiver seguido essa estrutura, fica mais fácil, né, porque você vai... eu não espero 2 anos para discutir, porque é muito complicado dizer da minha concepção, porque eu fui construindo essa concepção. Eu até falo para os colegas, você sabe disso também, né? Então, eu iniciei numa escola, eu tenho uma pasta arquivo, e ali eu vou arquivando tudo que a gente vai fazendo ao longo daquela escola, né? Os projetos, fotos de evento, você vai fazendo tipo
um portfólio, não é foto, não é arquivo de juntar um monte de coisa. À medida de quando termina o ano, você vai olhando e você vai vendo tudo que foi sendo construído. Um outro documento da equipe de assessoramento pedagógico e da gestão, muito importante, são os registros. Eu fiz muita coisa de documento a partir dos registros das reuniões de coordenação. Sabe aquelas reuniões que tem gente que não gosta de ir, que é horário chato, que tem que conseguir um horário para ir? Quando a gente para discutir o que vai ser feito com a recuperação, como que a gente vai elaborar determinado projeto, como que vai fazer isso, vai mudar aquilo, tudo isso é PPP, né? Você vai atualizando as informações. Claro que você precisa ter uma equipe, né? Aí você tem uma equipe aí de 6 braços, de 7 braços, que são aquelas pessoas que vão mexendo no documento e atualizando a informação, porque não dá para todo mundo colocar a mão e também nem sai, né? E agora a gente tem o Google Drive que facilita bastante, que você pode mexer, outro colega mexe da casa dele, né? Enfim. Mas esse momento de discussão ele é contínuo, ele é constante, né? E riquíssimo. Então, os registros das reuniões pedagógicas, registros das reuniões de coordenação, registros combinados de conselho de classe, registro das elaborações de projetos, sabe? Aquelas reuniões de sábado letivo de 3 horas que a gente fazia antes da pandemia, aquelas reuniões que a gente fez pelo Meet, tudo isso faz parte do PPP. O problema é que, em algum momento, eu não sei exatamente que momento que foi esse, que alguém ensinou, deduziu, claro que é importante eu ter a discussão para, né? Existe esse momento da discussão para, vamos discutir a nossa intenção, a intenção da nossa escola, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai alfabetizar, como isso, como aquilo, não. Mas depois que isso está pronto, é um contínuo, não tem assim, daqui a 2 anos eu olho daqui, não, todo ano você vai atualizando. Tem projetos que são permanentes, né? Algumas escolas que eu trabalhei, a gente fazia assim, tinham projetos que aconteciam todos os anos, aquele projeto, e a gente tinha a pasta daquele projeto e a gente via a cada ano como a gente ia alterando aquele projeto. Alguns desses projetos viraram projetos para o município, por conta disso, eles ficaram tão bons ao longo de 5 anos de aplicação que eles viraram projetos para o município todo, pelos próprios professores que criaram os projetos, como, por exemplo, de cultura corporal esqueci o nome agora da professora de educação física, lá do Alfredo, queridíssima, né? E outros colegas também com projetos que nasceram na sua turma, né? E viraram projetos da escola e todos os anos aconteciam e depois virou um projeto do município. Então, eu penso dessa forma, né? O melhor momento para atualização é você discutir o que você já faz, discutir formas diferentes de fazer o mesmo. E aí você modifica no PPP, porque ele vai ser atualizado. Porque ele é isso. E observar as necessidades, né, Marta? A gente teve aqui algumas colegas colocando que esse período, né, que a gente passou de pandemia, pós-pandemia, né, quantos desafios, então, quanta coisa que a escola precisou, né, mudar na sua... Quantas coisas a gente precisou rever, mudar na prática, voltar atrás. Isso tudo é conteúdo para estar ali avaliando o PPP, está inserindo novas... Isso, Analice Pacheco, ela está aqui. Esse projeto que eu estava falando é da Analice, ela começou na sala de aula dela e virou um projeto do município, um projeto belíssimo. Então, eu acredito nisso, entendeu, Carol? Mas quem faz essa atualização? Essa equipe. Uns 2 componentes da equipe de assessoramento, mais 2 ou 3 professores da escola, mais alguém da secretaria escolar, vamos dizer aí, umas 5 pessoas. Essas pessoas precisam ter essa equipe que vai mexendo e vai atualizando cada parte. Agora, essa construção, eu até anotei aqui, de 6 escolas diferentes que eu participei, que eu pude participar, em cada uma a gente fez de um jeito. O modelo que eu fiz em uma não serviu para outra. Sabe? Eu tive uma trabalheira de montar um questionário, organizar o questionário. Teve uma escola que as pessoas não queriam se dividir em grupo. Então, a gente ficava nos sábados discutindo todos juntos as mesmas coisas e fazíamos uma ata só daquelas decisões que tínhamos tomado em grupo. Foi uma delícia, mas inicialmente foi loucura, porque as pessoas não conseguiam se encaixar
pensavam muito diferente, e tem que pensar mesmo. Mas, assim, aprender a trabalhar em grupo, aprender a trabalhar na coletividade é extremamente desafiador. Eu acho que mais difícil do que elaborar o PPP é você trabalhar na coletividade. Entender o outro, combinar, sair alguma coisa dali, né? Eu acho que isso que é o mais difícil. Assim como Marta, teve grupo que... pode falar. Não, essa colocação sua é realmente. E o PPP, quando, por exemplo, se você pega uma escola que não fez, ou então esse documento ele está muito antigo, que tem, é a realidade de muitas escolas, né? Eu observei aqui várias pessoas comentando, na minha escola eu não vi, não, ninguém me deu esse documento, porque eu acho que quando a gente chega na escola pela primeira vez, é o primeiro documento que a gente pede para olhar, para você Primeiro conhecer. documento. Né, para você conhecer a identidade daquela escola. Opa, o que essa escola pretende, né? Como que é o trabalho aqui? Mas se não tem, né? Então a pessoa já vai, pergunta ao diretor, ao supervisor, ao orientador, vai buscando informações dessa forma. Mas quando esse documento ele não existe, né, ainda, ou ele está muito defasado, né, já muito antigo, precisando das atualizações, fica um trabalho grande, né, Marta? Que precisa de uma força-tarefa, de dividir trabalho tarefas. grande. Não adianta ter só uma pessoa responsável pela construção, porque não vai dar conta, e vai ficar um documento que realmente nunca vai ficar pronto. Né? Você pode falar um pouquinho sobre essas tarefas? Como que você então, essa tarefa, o bacana disso, que eu já fiz assim também, primeira coisa é definir as pessoas que estarão à frente, né? Equipe de assessoramento com a gestão. Porque se o gestor não entende o lugar dele enquanto aquele que vai possibilitar, facilitar esse trabalho, não acontece. Porque quem vai levar o projeto no braço é até a equipe, mas o diretor é ele que comanda, ele que é o capitão do barco. Então, ele tem que dizer, vamos marcar a equipe, né? Onde estavam, precisamos de uma reunião do nosso PPP. Como é que a gente vai fazer? Em que pé que a gente está? Como é que... Entendeu? Ele que tem que estar ali dando o tom da medida, porque senão não acontece. Porque eu, por exemplo, como colega de trabalho, não posso dizer para minha outra colega, né? Eu posso combinar, sugerir, mas quem dá o tom, né? Quem dá o tom da música é o diretor. E aí, nessa reunião de planejamento, que as pessoas precisam planejar e combinar a estrutura, porque cada um pensa de uma forma, cada um segue um autor diferente, cada um... Então, combinar o método, como é que a gente vai fazer? E aí, partir para a reunião de estudo. Marcar uma reunião com todos, tendo a representatividade da comunidade escolar, dos professores, de pais do conselho, alunos representantes de turma, ou alunos que já fazem parte do conselho, ou alunos de turmas mais nova e de outra turma final, que é importante também ter, funcionários, uma reunião da escola. Ensinar o que é o PPP, explicar o que é, falar sobre o projeto, sobre essa identidade da escola, que nada mais é do que escrever sobre a finalidade da escola, né? A intencionalidade da escola. Que escola é essa? Gente, quando você coloca esse povo para falar, que já está na escola há muito tempo, você escreve isso muito rápido. Porque todo mundo conhece. O PPP já está, como a gente pode dizer assim, na boca do povo. Né? Se você pedir para eu descrever o Alfredo Castro, eu descrevo. Se você pedir para eu descrever o Lequim, eu descrevo. Se você pedir para um aluno descrever a escola que ele estuda, ele sabe descrever. Se você pedir para um pai descrever, ele vai descrever. Se você pedir para a merendeira descrever, ela vai descrever. São pontos de vista diferentes, né? Ou vistas de um ponto totalmente diferente. Então, estudar com essa equipe toda o que é isso e dividir tarefa, não tem jeito. É dividir, organizar grupos, né? Um grupo vai ficar com isso, quem vai coordenar o grupo, outro grupo com isso, quem vai coordenar, os questionários, e tem que ter as plenárias. Porque eu já participei de momentos que a gente não conseguia trazer para a plenária. Então, também é furado. Essa coisa do grupo discutir, elabora, o outro discute, elabora, o outro discute, juntar tudo num pacote para mandar para a secretaria, porque o que a gente precisa entender é que esse documento não é da secretaria, isso não é da gerência, é um documento da escola, da identidade da escola, que exprime, você olha e se vê ali, né? E pegar desses registros do dia a dia, a história da escola está nisso. Quanta coisa que se perde e fica, por exemplo, coisas que foram combinadas ano passado,
que se perdem para esse ano, mas foram combinados, foram soluções muito importantes para os problemas que tivemos ano passado. Eu não preciso ter outra solução, se a solução serviu. Eu posso permanecer com a mesma solução, ou eu posso criar outras, né? Enfim. E aí você tem que ter essas constantes, discussões e plenária, discussão em plenária, e essa equipe da mão que vai ficar escrita, né? Escrever e depois ler para todo mundo, e você vai... Porque assim, a gente idealiza, sabe o quê, cara, o que eu percebo? A gente idealiza assim, ter um documento na mão. A gente colocou na cabeça, tem que ter um documento. E aí se preocupa em colocar um monte de documento que as pessoas não têm ciência. Eu já peguei um PPP, que inclusive o nome das pessoas que constava, elas não tinham participado daquilo, mas o nome dela constava. Você está me entendendo? Então, o objetivo... A finalidade não é ter um documento. Claro que é produzir um documento coletivamente. Isso é PPP. Mas o processo é que conta. Os combinados, as discussões. Né? Eu estou para retornar lá no Leaquim para deixar o material dos meus registros das reuniões. Os professores criaram soluções espetaculares para os problemas que a gente teve ano passado. Eu fiquei... Coisas assim, pérolas. Né? Então... Muitas soluções vêm no dia a dia e a gente precisa registrar esses combinados, que estão ali no registro da equipe de assessoramento pedagógico, nas atas, nas coisas do conselho, enfim. Né? Assim que eu vejo. Não sei se eu consegui responder. Né? As escolas têm horário de coordenação, né? Tem os registros. Escreve esses registros. Combinamos, né? Vamos fazer como com a recuperação? Assim. Na alfabetização, combinamos isso. Os combinados. Isso tudo que a gente perde um tempão planejando, discutindo, elaborando, isso já é o PPP, gente. Não é uma outra coisa. Não é uma conversa sobre outra coisa. É sobre isso. Porque sobre outra coisa já está no regimento. E de posse desse material, desses registros, fica muito mais fácil para organizar o documento. Né? O documento propriamente, né? E que a gente sabe que tem lá, tem o marco referencial, tem né, as etapas, né, para estarem sendo contempladas. Exatamente. Mas de posse dessas informações, a gente já tem um trabalho já muito adiantado. Muito adiantado. Sabe quem que é bom para contar a história da escola? O inspetor de aluno que está ali há muito tempo, porteiro, por exemplo, ali nessa última escola que eu tive, tem gente que está há 20 anos na escola. Conhece essa escola desde a fundação. Como fala aqui, meu querido, que escola é essa? Quando que começou? Como é que é o histórico da escola? Porque aí tem essas partes que tem nas etapas, né? Que não é dessa estrutura que eu falei, que são essas coisas, né? Que são esses eixo administrativo, eixo pedagógico, essas coisas todas são difíceis de fazer. Né? Você já está dado. O mais difícil é construir o marco referencial, que é a nossa identidade, o que a gente pensa enquanto escola, como que a gente vai trabalhar para essa comunidade, com a comunidade, não é pensar para ela e por ela, é pensar com ela, né? Não é o que eu quero para ela, mas é o que ela espera da escola e o que a escola pode fazer para contribuir com o que ela deseja. É o contrário. Mas é porque a gente senta para discutir para alguém, fazer para alguém, pensar por alguém. Eles não participam disso, né? Então, Marta, o PPP, ele tem o início pode ser marcado, mas o fim vai depender. Claro. A Cristina Moreira fez essa colocação agora. Na verdade, você também não pode deixar, né? Eu aberto, gosto muito, Carol, aberto. Eu gosto muito de chegar lá no mural da escola, né? A última escola que eu consegui fazer isso foi lá no Alfredo. A gente concluiu uma etapa boa. Quando eu cheguei, o Alfredo lá na escola Alfredo tinha um PPP que foi elaborado por um grupo de professores, mas muita gente não conseguiu participar por vários motivos. Enfim, a gente precisou. O que eu fiz com esse documento, né? A gente desmembrou o documento e as reuniões de coordenação de discutir sobre ele. Gente, aí eu peguei o que dizia lá sobre o trabalho da professora de ciências, o que se dizia que era professor de história. Eu fui entregando para esses professores. Entendeu? Então, escreve aqui para mim o que você diz sobre o seu trabalho com a disciplina de história, o que mudou, como que você pensa.
E aí eles iam escrevendo sobre aquilo, depois a gente ia digitando, tinham 2 professoras que participavam da equipe, mais a secretária, né? E as outras coisas que era desse marco referencial, a nossa identidade, como a gente vai organizar. Gente, a gente fez um trabalho lindo de 2019. Eu fiquei tão frustrada, confesso a vocês, que eu nem deixei meu arquivo lá ainda da supervisão, que eu tenho que encadernar um monte do meu material que não ficou lá, porque logo em seguida a gente fez um trabalho lindo. No início de 2020 veio a pandemia, tudo que a gente fez foi, né, desfeito assim como para muita gente. A gente fez um diagnóstico lindo para os alunos do 6º ano, pensamos como iríamos trabalhar, o que a gente esperava do nosso próprio trabalho para os alunos do 6º, do 7º, do 8º e do 9º. Combinamos várias coisas com a direção da escola, a gente fazia aos sábados, eles não queriam dividir em grupos, né? A gente fazia todo mundo junto, naquela loucura, discutíamos e fizemos um trabalho, mas tinha lá no mural, tudo organizado. As etapas, as datas, as reuniões que eram marcadas, quem estava presente, as frequências. E aí fizemos esse trabalho lindo, a Janaína também estava lá. Aplicamos a avaliação de língua portuguesa e matemática e redação, fizemos um diagnóstico dos alunos, mas não conseguimos usar porque 2020 veio a pandemia e foi aquela loucura toda. Mas tem que ter, sim, uma programação lá no mural, quem faz parte de qual, marcar as datas para devolução, porque tem, assim, a equipe que vai escrever, digamos que sejam as 5, 6 pessoas, né, responsáveis por escrever. Então, esses grupos de trabalho têm os líderes que precisam entregar para essas equipes naquela data, porque essas equipes vão ler, revisar e preparar o material para a assembleia, entendeu? Que aí essa assembleia, gente, pode ser virtual, pode ser na escola, pode ser de tantas formas que hoje a gente tem, mas é muito importante que o que os pequenos grupos discutam, todos possam ouvir antes de validar. Entendeu? Porque, na verdade, essas equipes vão discutir o que a escola já fala, né? Não tem... não vai ter muita coisa diferente do que já se fala na reunião do cafezinho, na hora do almoço, na hora da saída, nos grupos da escola. A escola vai sendo construída continuamente. Ela não para um dia para ser construída. Ela já está ali, no dia a dia, circulando, o conhecimento está circulando, a construção está circulando. A gente precisa organizar essa discussão, escrever essa discussão, entendeu? Essas ideias que estão circulando no consciente coletivo. Bom, eu penso assim, tá, gente? Pode parecer muito utópico, mas os trabalhos que eu fiz, eu ficava, inclusive, sempre andando com um caderninho, anotava muitas ideias e depois levava para a coordenação. Então, muita coisa do que eu fiz surgiram dessas discussões da coordenação, das ideias de conceito de classe. Então, eu adoro conceito de classe, gente. Tudo bem que eu sei que eu não sou muito normal, surgiu muita coisa legal. A gente consegue ter uma única reunião onde estão todos os professores da mesma turma, então, se existe reunião melhor que essa, eu não sei. Que é o único momento que você tem todo mundo, né? Então, acho que sou meio... Enfim. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, na reunião pedagógica, na reunião virtual, que a gente aprendeu a fazer muito bem, né? Essas reuniões, esses encontros virtuais. Então, e a gente pode gravar. Tem que curtir. Gente, olha só, se não gosta, tem que arrumar outra coisa para fazer. Porque não dá para construir escola sem planejamento. Não tem como. Não tem como construir escola, pensar sala de aula sem um momento para planejar, para discutir e pensar no que vai ser feito. É melhor fazer outra coisa. Tem tanta gente descobrindo outra profissão depois da pandemia, né? Então, eu penso. Eu adoro fazer reunião. Adoro estar na reunião. Adoro ouvir a conversa das pessoas falando. Eu aprendo e descubro muita coisa das turmas que eu não fico sabendo quando eles estão junto tomando cafezinho, jantando. Enfim. Na reunião, no conselho de classe. É isso, Carol. Tem a fala aqui da Elizabeth, que ela sintetiza, né, o que a gente conversou agora, né, que todo o PPP tem as etapas a serem seguidas, né, uma estrutura. Foi isso que a gente falou. E tem. O Anderson, ele complementa que esse documento precisa ser o produto do processo.
Exatamente. A finalização, o documento com chave é o de ouro desse processo. Eu peguei essas duas falas porque desse processo. Né, vi que sintetizou bem a nossa, exatamente. o nosso pensamento. Exatamente. Tem uma colega aqui falando tem que ter um reunir produto... Não, outras colocações, né? Reunir os contratados efetivos antes do início do ano letivo para elaborar Sim. o PPP. Então, ele não vai ser elaborado em uma reunião, né? Ele pode ser iniciado, pode se distribuir as tarefas, pode se passar o que se já tem. Inclusive, esse momento já é uma das etapas. A gente está se sensibilizando, a gente está pensando sobre esse documento. Acredito que amanhã muita gente vai chegar na escola com outro olhar, querendo saber do documento, Sim. se interessando para fazer parte da construção, né, de se envolver nesse processo. Eu tenho certeza que hoje já é um início para muitas escolas, né, para muita gente. Marta, vou deixar você dar continuidade aí nos seus slides, né? Tá. Para terminar, é o último só, vai lá dos nós. Eu acho que é daquele lá das fotos, Lilian. Tem um último slide lá nas fotos que eu fiz uma fala para finalizar. Não, aquele onde tem as fotos que eu fiz a apresentação, tem um último slide. Pode colocar aí para eu poder... Então, vocês perceberam que eu abri a formação falando da estrutura do projeto pedagógico, de um quadro que eu fiz e enviei lá, né, para a equipe da formação, que vai encaminhar para vocês. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que poderia parecer que não tem uma estrutura, e tem uma estrutura muito bem definida. Tem que ter um calendário, né? Tem que ter as etapas, tem que ter as equipes, quem vai fazer parte do quê, os professores precisam ser todos organizados em equipes, e tem aquela equipe da coordenação do PPP, que são aquelas pessoas que vão recolher o material de discussão dos pequenos grupos e organizar para a plenária, para a apresentação na plenária e votação final. Concordamos, gostaria de acrescentar isso, mexer naquilo outro, porque não é um documento para produzir, finalizar, entregar, bater o martelo, né? O processo da construção que é o PPP, né? Por isso, projeto político-pedagógico, e projeto de projetar, né? Você continua produzindo, você não teria outro nome, né? Enfim. Os nós da escola. Então, a escola é formada por vários nós, né? Articular a educação no coletivo é um problema complexo, a gente sabe disso. Então, continuo dizendo que, para mim, o maior desafio não é a estrutura do PPP, não é escrever o PPP, não é elaborar o PPP, mas articular o coletivo. Esse, para mim, que é o desafiador. Né? A gente conseguir a participação das pessoas, dos agentes envolvidos nessa instituição. O sujeito encontra-se como elemento neutro de um conhecimento engessado pela burocracia. Então, esse aluno, esse professor, essa merendeira, esse porteiro, ele não pode ser um elemento neutro, como se ele não existisse, como se ele não tivesse opinião, como ele não soubesse nada sobre aquele lugar. Ele sabe muito, ele tem um ponto de vista diferente, né? Ou ele tem a vista de um ponto diferente, e a gente precisa recolher essas informações. Ele não pode ser um elemento neutro, como se não fizesse diferença a participação dele. Marta, mas ele vai ficar lá no grupo, não vai escrever nada, mas ele está ouvindo, ele está discutindo, ele está participando, ele está sendo implicado nas decisões que serão tomadas. Ponto 3, reflexão sobre a finalidade da escola. Se eu não sei para onde vou, é muito difícil, gente, eu conseguir me organizar. Eu preciso saber qual é a finalidade da minha escola. Né? O que eu, enquanto escola, enquanto coletivo, enquanto grupo daquela escola, penso sobre a escola que eu trabalho. Marta, mas todo ano vem um número novo de gente que não pensou nada, que não é daqui. Gente, para disso. Sempre vai existir gente que chegou agora.
Ah, minha equipe não é uma equipe efetiva. Nunca será. Nunca será. Para de se iludir. Porque as pessoas mudam, a vida das pessoas muda, mas elas pedem remanejamento, elas pegam licença, elas pedem afastamento, elas se aposentam. Então, a gente nunca vai estar uma equipe ad eternum. Então, a responsabilidade é da escola, de ter um documento para quem chegar a tomar ciência, ou fazer parte dele, né? E não se iludir que sempre vai ser perfeito quando tiver todo mundo que já é daqui. Ponto 4, discussão sobre o que acontece no entorno da escola. A gente precisa saber o que acontece no contexto. Eu, quando peguei agora a Covid pela terceira vez, final do ano passado, eu fui no Hospital do Jardim Esperança, ali, que fica por trás do hospital, fiz o exame na hora, depois fui atendida pelo médico na hora. A enfermeira que fez o exame falou, nossa, você trabalha onde? Eu falei, na escola. Minha filha, tem todo dia gente aqui fazendo exame. E tem muita gente naquela escola. E muita gente já teve Covid. Quantas informações a gente colhe na comunidade sobre a nossa escola? Eu falei, gente, a gente precisa trabalhar, mas já era dezembro, né, gente? Não tinha mais como trabalhar nada. Mas quanta informação precisa chegar na comunidade e conhecer o que está acontecendo nessa comunidade? A escola tem esse papel de refletir junto com a sua comunidade, né? E 5, repensar o como ensinar e o para que ensinar. Porque o que ensinar, a gente já sabe. Né? Principalmente o professor que é especialista, ele já sabe o que ele tem que ensinar. Professor que vai trabalhar no ciclo, professor que trabalha no 4º e 5º ano. É só ele pegar no livro, está lá no livro, como diz Rubem Alves, a lista está lá dos conteúdos, pega a BNCC, já tem lá o que é para trabalhar. O que eu tenho que ensinar. Todo mundo sabe, mas o como ensinar, eu preciso discutir. Para que ensinar o que eu pretendo ensinar, eu também preciso discutir. Essa coisa de que o professor fechou sua porta, ele é dono da sua sala, e ele faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, eu penso que não é dessa forma. A gente vive na escola, e a escola é da coletividade. Então, eu preciso saber como meu colega, que dá aula antes de mim ou trabalha depois de mim, como é que ele consegue fazer o que ele consegue com a turma dele. Eu preciso trocar, eu preciso aprender com ele, eu preciso dizer o que eu fiz, como que eu consegui, eu preciso compartilhar o que eu sei, né? O outro precisa compartilhar o que ele sabe. A gente está ali para isso, né? Para compartilhar aprendizado e conhecimento. É isso, pessoal. Carol, agora encerrei. Ah, Débora. Ah, meu microfone está fechado, agora abriu. Acho que vocês estão me ouvindo bem agora. Está me ouvindo, Marta? Sim. Vou colocar a Carol aqui nessa conversa para a gente já se direcionar para o finalzinho. Quero te agradecer, Marta, aí pela sua apresentação. Eu fui aqui acompanhando, vendo as perguntas e os comentários de todo mundo. E quando você começou com a fotografia da família e falando sobre a importância do nome, muitas pessoas sequer conhecem a história do nome da escola em que elas trabalham. Exatamente. Tem lá no decreto de criação das escolas, muitas vezes, tem nos decretos mais antigos, vem uma história do nome da pessoa, né, que batizou ali, que deu o nome à escola. Tem algumas pessoas, outro dia eu estava conversando com uma pessoa da escola, Tânia Ávila, e eu falei assim, conheço muito, minha amiga, encontro Tânia, a gente toma café. Ela disse, mas Tânia, essa pessoa existe? Porque pensa... Está viva, está viva? Que é uma situação, alguém muito distante que foi homenageado e tal, então conhecer as pessoas, tem nomes de escola, que outro dia eu cheguei num setor da secretaria, tava as caixinhas com o nome de todo mundo, eu falei, e essa daqui era esposa dessa daqui, essa daqui era irmã daquela lá, essa daqui era não sei o que, eu fui falando vários nomes de escola, então assim, conhecer as escolas e os nomes da nossa rede, isso faz bastante diferença. Esse é só um pedacinho, né, do da escola. Então, assim, ele é um trabalho coletivo e que precisa ter, de fato, coerência. Não é um projeto para ser feito de ficção, de ser feito de coisas que não têm a ver com aquela realidade. A pessoa, às vezes, quando trabalha em várias escolas, quer, na marra, imprimir o mesmo ritmo da outra escola naquela. Não.
nem sempre aquilo que foi planejado para um vai funcionar na outra. Às vezes, num primeiro momento não funciona, num outro momento ele pode funcionar de uma maneira diferente, de uma maneira específica para aquela comunidade, né? Então, isso de fato faz bastante diferença. E outra coisa que você falou, discutir dá trabalho. Então, assim, quando chega uma coisa pronta, a gente reclama. Mas quando chega uma coisa que a gente tem que fazer com todo mundo, a gente reclama também, porque a gente fala assim, dá um trabalho, vou reunir todo mundo. E, de fato, isso é necessário. Você fez um outro apontamento importante em relação à rotatividade das pessoas na escola. E muitas pessoas colocaram isso aqui. De fato, a gente tem uma rotatividade grande na escola. Mas a escola está ali naquela comunidade que normalmente é a mesma. A escola está fixa, né? Escola, né? A origem daquela escola e as situações que aquela história vivenciou estão postas ali. Então, quem vai chegando, eu acho que precisa ir conhecendo a história daquela escola e ir somando. Não quer dizer também que quem chegou vai ter que aceitar exatamente tudo da maneira que está ali, seguir ao pé da letra. Aquela pessoa pode contribuir de outra maneira, tá? O som, Débora. Está me ouvindo? Tá agora ficou ruim. Tá ruim? Ficou baixo. Está me ouvindo bem? Vou segurar agora aqui. Sim. Tá me ouvindo? Vou segurar por aqui, então. Deixa eu só fazer um comentário antes de você passar, para comentar aqui para os colegas. Eu e Débora, uma dessas escolas que eu falei, Débora, a gente trabalhou juntas durante um tempo, ela como inspetora. As reuniões de sábado eram calientes, né? O povo discutia, mas levantava dali e saía para almoçar, gente. A discussão era sobre educação. Ninguém arrancava o cabelo de ninguém, entendeu? Mas a gente levou pelo menos um ano para se ajustar. Eu lembro que tinha gente que falava assim, gente, não vamos fazer reunião, a gente não pode juntar esse povo todo, quase 100 professores. Não vamos juntar, que não vai funcionar. Gente, tinha dia que parecia que não ia chegar a lugar nenhum, né? E depois a gente começou a aprender a ouvir o outro, o tempo do outro, e foi extremamente prazeroso e produtivo, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito, não tem jeito, não tem para onde correr. As discussões ficam acaloradas muitas vezes, né? Mas é isso aí, no campo ali das ideias, é discutir ali o que você acha que é importante. Vale a pena. Não dá para ganhar no grito, a gente vai apresentando argumentos para uma situação e para outra, mas assim, é importante que seja um documento vivo. Eu acho que quem está participando aqui pela primeira vez, ou quem já é da escola, eu acho que vale a pena conhecer a história da sua escola, isso que você também falou sobre ter um direcionamento, todos serem ouvidos, todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade precisam ser ouvidas e dar a sua contribuição, e não é também ouvir aleatoriamente cada um, é ouvir com intencionalidade, aquilo para que a gente quer fazer, em que objetivo, senão a gente fica andando em círculos e não fecha esse documento nunca, né? Exatamente. Então, acho que começar a pensar nisso, cada um que está aqui hoje, de repente é o que você falou, vai chegar na escola amanhã, querendo ver o seu PPP, ver o que tem na escola, ver de que maneira pode contribuir. Numa próxima reunião, talvez leve contribuições aí relevantes, que contribuam aí para a escola. Eu acho que o objetivo é esse mesmo, né, Carol? Com certeza, eu penso que o objetivo foi alcançado. Ai, que bom. Né? Que a gente tinha certeza, Marta, depois de ouvir você na reunião da supervisão, a gente sabia que ia ser muito legal que todos, né, todos que fazem parte da escola, né, que estão nesse processo, tivessem também esse momento com você, né, que enriqueceu muito aí, ó, a nossa prática, que nos deu bagagem agora para a gente pensar mais e melhor, né, sobre esse documento. Pensar leve, gente, pensa leve. Porque você trouxe com leveza. Pensa leve. Quando a gente viu aquela sua foto de biquíni lá no início, já... Pensa leve, gente, olha só, todos os sonhos são possíveis, vocês viram? Isso aí, a sua escola é possível. Né? Independente da comunidade onde ela esteja inserida, faltava você lá para ajudar a construir essa escola, desejar coisas novas para essa escola, pensar em educação. A educação está um caos, está tudo ruim, gente, mas a gente precisa trabalhar, então vamos ser felizes com o trabalho, né? Vamos fazer amigos, fazer vaquinha para fazer lanche pedagógico. Ô, Marta, e a própria história que você foi trazendo, falando aí da sua história e apresentando, é a gente pensar em
que oportunidades a gente quer criar para os nossos alunos na escola também, que diferença a gente quer fazer na vida deles, que marca a gente quer deixar para aqueles alunos que passam na nossa escola, para que daqui a alguns anos eles passem por ali, poxa, eu tenho orgulho, estudei aqui nessa escola do município, olha que bacana. Exatamente. E quantos professores eles vão levar aí no coração, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. E a gente que ouviu o André na sexta-feira falando tanto sobre empatia, que marca a gente quer deixar aí nas pessoas que passam pelas nossas mãos na escola, eu acho que isso é muito importante. Eu queria agora, então, pedir para vocês duas já irem se despedindo, a gente já está finalizando aqui, fazendo aí a Carol as considerações finais dela, ou não sei se Carol separou aí mais algum comentário das pessoas, alguma observação aí relevante, porque a gente está ouvindo aqui as pessoas elogiando, concordando aí com a fala leve, e aí queria pedir para a Carol ir finalizando, e você também, Marta. Deixa eu me despedir, agradecer. Tem um monte de gente aqui, vários colegas. Obrigada pelo reconhecimento, pelo carinho. Pessoas muito queridas, um monte de gente. Não dá tempo de falar todo mundo, que é muita gente. Eu quero agradecer. Fiquei muito preocupada, porque eu tinha feito lá com a supervisão uma brincadeira, né, em cima dessas fotos que eu decidi fazer em cima da hora e tive que elaborar aqui para vocês. Espero que vocês curtam o material. Né? Tem outras coisas que a gente pode disponibilizar também. Eu penso que é hora de colocar a mão na massa, não tem para onde correr, porque a gente fica na escola batendo cabeça, a gente bate cabeça porque a gente não planeja, não tem jeito, não tem outra forma. A gente só vai conseguir quando a gente conseguir aproveitar, né? Pensar uma forma melhor de aproveitar os momentos que a gente tem para fazer coordenação, para fazer reunião pedagógica, para fazer conselho de classe, pensar em educação. Para mim, não tem outro jeito, não existe outra possibilidade. É igual a gente planejar uma viagem, planejar ter um filho ou não. Quando a gente não planeja, né, a gente padece, a gente consegue ser feliz, mas paga um preço, não é mesmo? Mas quando a gente planeja, fica melhor. Então é isso. Um beijão no coração, obrigada. Isso aí, Marta. Quando a gente fala planejamento parece até papo de supervisor, né? Exatamente. Mas não é, gente. Sem planejamento, a gente não consegue viajar, a gente não consegue fazer as compras da casa. Gasta dinheiro demais. Isso aí. Então, para tudo, a gente precisa planejar, né? A gente precisa de ter objetivo, né? O foco. Eu acho que a gente já respondeu, né, Débora, bastante aí os comentários, as perguntas durante aí o meu papo aí com Marta, que foi durante, né, e não agora no final, mas foi muito bom, tá, Marta? Eu gostaria de deixar um abraço aqui para os colegas, aí vários colegas saudando, vários colegas lá da minha creche, da Alci, que eu conheci a maioria virtualmente e que estão aqui mandando um monte de beijinho, né? E outros tantos colegas, né, que a gente vai aí conhecendo, né, que a gente vai construindo amizade aí ao longo aí da nossa caminhada, Miriam, vários professores, supervisores, Ianca, beijão, Ianca. Um abraço aí para todo mundo. Não dá para falar o nome de todo mundo porque não dá para falar. Não deixar ninguém com ciúme. É verdade, muita gente. Galera do Leaquim. É verdade, a gente vai vendo os nomes aqui, vai relembrando aqui as pessoas, lembrando, né, reencontrando, mesmo que virtualmente, todo mundo, né? Carol, super obrigada. Marta, obrigada aí pela sua apresentação, pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente, fazendo aí a sua apresentação, relembrando, porque muitas coisas que você falou aqui, muitas pessoas que já estão na rede há muito tempo, já sabem. Tem esse mito de que o PPP é um bicho de 7 cabeças e é um documento de gaveta, então que ele não seja um documento de gaveta, que ele seja um documento que trate a realidade ali da nossa escola. Então, isso pode fazer bastante diferença nos resultados, né? Porque a gente quer que nossos alunos tenham bons resultados. Então, vamos planejar, inclusive planejar participar aqui da formação, né? Hoje é a segunda que a gente está fazendo nesse ano. Já tivemos uma na sexta-feira, a gente vai ter uma na quarta-feira, falando sobre a questão da escola, da educação inclusiva, né? Falar sobre a educação especial. E muitos professores acham que não é assunto. Continue aqui na tela comigo, hein? Não saio não, hein, meninas? Do tema da educação especial, porque é uma coisa para a gente pensar também no nosso PPP, como a gente está atendendo os nossos alunos com deficiência, e vira o ano, de um ano para o outro, ele era de um professor, agora ele é de outro, como fazer e como trabalhar com esse aluno.
Na próxima semana, depois do Carnaval, a gente tem uma formação que a gente vai falar sobre a questão da transição dos alunos que saem de um segmento para o outro e da dificuldade que eles têm de se adaptar, os que saem da educação infantil para os anos iniciais, os que saem dos anos finais para o ensino médio, né? Do 5º ano para o 6º. Então, esse é um assunto que faz diferença para todos nós que estamos ali acompanhando o dia a dia na escola. Então, assim, eu quero agradecer imensamente aí a participação de vocês, a participação dos que estão aqui acompanhando. Queria pedir para os 100 que entraram agora no finalzinho, porque faltando 10 minutos para dar 10 para as 8, tínhamos um número assustadoramente 100 pessoas entraram única e exclusivamente para preencher a lista de presença, porque não ouviram nada que você falou. Ah, que chato! Poxa, perderam! Perderam, Na segunda formação do ano, eu tendo que falar a mesma coisa que eu falei o ano passado inteiro. Ai, que coisa chata. Eu vi que tem várias pessoas novas que chegaram aqui agora. Não sigam esse exemplo dos colegas de vocês, porque isso não é bacana. É igual um aluno chegar no final da aula de vocês e querer presença, mas vamos em frente. Então, um beijo aí para todos. A gente está colocando a lista de presença aí para que vocês preencham. Acompanhem as próximas. Quero só avisá-los, né, que este ano a gente, ao invés de mandar um certificado todo mês para vocês, a gente vai mandar uma declaração para que vocês entreguem aos diretores, né, das escolas ao final do mês, por conta do cumprimento da carga horária de formação. E ao final do semestre, a gente vai transformar tudo isso em um certificado só, tá certo? Legal. Marta, obrigada. A equipe que está aqui nos bastidores, Lilian, Lourdes, Estevão, que colaborou. Obrigada, pessoal. Agradeço a dica aí para que Marta viesse compartilhar conosco. Visitem os documentos nas escolas de vocês e até a nossa próxima formação. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Beijão, tchauzinho, tchau, Débora, Carol, Lilian. Beijão, pessoal.